hoje nós falaremos um pouco mais sobre a vida financeira, vida abundante, mas hoje nós vamos falar sobre crer na palavra, né, para desfrutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Você tem crido na palavra? Nós temos crido naquilo que a palavra do Senhor diz, naquilo que a palavra do Senhor tem como bênção, como prosperidade sobre a sua vida? Você tem crido? Queridos, a prosperidade bíblica, ela está além daquilo que eu ou que você estejamos vivendo ou visualizando. Ela é aquilo que o Senhor tem como verdade para a sua vida, amém? Então, que nessa noite nós possamos estar atentos e viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Em Hebreus 11, no capítulo 11, verso 6, fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Queridos, aqui a palavra diz que nós precisamos crer não somente em Deus, mas que nós precisamos crer que Ele recompensa aquele que o busca. Ele recompensa aquele que vive a sua verdade, que vive a sua palavra. Então, o que nós precisamos acima de tudo, é crer. Quando nós não vivemos, quando nós não praticamos, quando nós não cremos na sua palavra, nós estamos dizendo que Deus não é verdadeiro, que Deus não é que Deus é mentiroso. Agora há pouco o pastor Marcelo falou aqui, né, que Jesus é a verdade. Não foi assim? Então, que nós possamos crer que Ele é a verdade para a sua vida, para a minha vida, e que nós possamos viver. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é crer que Ele te recompensa, que Ele recompensa aqueles que o buscam, amém? Abram a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 1, vou aguardar vocês abrirem, verso 1, Salmos 1, 1. Fala assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e em tudo quanto fizer prosperará. Em tudo. É só num pouquinho? É em tudo. Queridos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos na sua palavra, quando nós praticamos a sua palavra, vivemos a sua palavra, nós prosperamos em tudo. E a prosperidade bíblica, ela não está só relacionada às finanças, né? Ela está relacionada a tudo. A nossa vida familiar, a nossa vida financeira também, a nossa vida no trabalho profissional, a nossa vida física, né? Ao nosso bem-estar, de lazer, a nossa saúde do nosso corpo, a nossa saúde mental, ela está relacionada em tudo. Essa é a prosperidade bíblica do Senhor. Alguém já viu pessoas que talvez sejam ricas em valor financeiro, mas não têm paz? Mas não têm uma família abençoada igual a sua? Alguém já viu? Minha família é abençoada, gente. Eu já vi muitas pessoas que não desfrutam da bênção que eu desfruto. Eu tenho essa convicção em Deus. Então, isso é a prosperidade bíblica. Ela vai afetar
todas as áreas da sua vida e da minha vida. Ela vai estar presente em tudo o que nós fizermos, em tudo que nós tocarmos. Essa é a promessa do Senhor, que tudo aquilo que nós tocarmos prosperará, porque o Senhor está conosco, amém? Então, que nós possamos crer na palavra. E aqui o texto fala feliz, né? Aqueles que se detêm no caminho do Senhor, né? Bem-aventurado, feliz, alegre. E aqui fala que para isso nós precisamos meditar na palavra. Amém? A palavra, ela vai nos encher de fé. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mas nós somos acrescentados na fé, mas nós somos cheios do Espírito Santo, mas nós somos tocados e vivemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? No mesmo texto, fala que esse homem que está diante do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Querido, quando uma árvore é plantada junto ao ribeiro de águas, significa que lá ela vai ter uma provisão inesgotável. Significa que não importa se é verão, se é outono, se é inverno, ela sempre estará nutrida. Você sempre será nutrido. Você sempre será abundante. Você sempre terá a provisão do Senhor, a seiva, os nutrientes necessários para que você permaneça e viva essa prosperidade. Amém? Aqui fala que essa árvore, ela dá o seu fruto na estação própria. Isso fala da multiplicação. Quando nós plantamos uma semente e a árvore cresce, a árvore é nutrida, a árvore se desenvolve e na estação própria ela vai dar frutos, ela vai multiplicar. Aquele fruto, aquela semente vai se tornar muitos. Isso fala da abundância. Essa árvore, a palavra fala que as suas folhas não caem e não murcham. Ela está sempre viva. Queridos, alguém já viu uma árvore sem folhas, secas? A visão que nós temos de uma árvore assim não é muito bonita, né? Tem umas que tem até umas florzinhas no inverno, aí até fica bonitinha. Mas quando a folha da árvore cai, isso é um sinal de que ela está precisando reservar energia. Ela gastou muita energia e ela dispensa suas folhas, geralmente no inverno, para economizar energia, porque não tem muito sol para ela fazer. Quem lembra lá da aula de ciências, para ela fazer fotossíntese. E aí ela economiza, então ela solta suas folhas. Mas essa árvore aqui, ela não solta, porque ela vive o sobrenatural de Deus. E ela prospera em tudo. Não é só no verão, não é só no outono, não é só no inverno, não é só na primavera. Ela prospera em todo o tempo, queridos. É essa a promessa do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, amém? A promessa é que nós tenhamos uma vida abundante, que nós multipliquemos, que nós frutifiquemos. Mas para isso nós precisamos nos deter na palavra, na verdade, crer na palavra. O segundo ponto para crer e viver essa prosperidade é praticar, né? Que é aquilo que eu falei. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu falar que eu creio se eu não vivo, se eu não pratico. O pastor Marcelo aqui falou sobre alguns princípios, e quando nós começamos a falar sobre
a abundância, sobre a prosperidade, sobre a vida financeira, nós falamos também desses princípios. A pastora Carla falou desses princípios. Hoje o pastor Marcelo também falou um pouco sobre ofertar, sobre dizimar. Não há como eu dizer que eu creio num Deus todo-poderoso, que é capaz de suprir todas as áreas da minha vida, se eu não creio que, da mesma maneira, quando eu entrego a minha oferta, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego as minhas primícias, as ofertas, que Ele vai suprir. Isso é fé. Quando eu coloco diante do Senhor as minhas ofertas, aquilo que Ele já me deu, porque a palavra fala em Malaquias que Ele já nos deu, né, que nós estamos devolvendo a Ele. Então, quando eu creio nessa palavra e eu pratico, ou seja, eu entrego aquilo que o Senhor já me deu, eu estou o quê? Vivendo em fé. Eu estou em obras. Né? Não adianta eu falar assim, eu creio, eu recebi tudo que o pastor Marcelo falou, mas eu não ter uma ação de entregar, de colocar também a minha confiança, as minhas finanças, né? Aquilo que o Senhor tem me entregado diante do Senhor. Queridos, nós precisamos crer em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é a parte da Bíblia que funciona para você e para mim? A que nós acreditamos, a que nós vivemos, a que nós praticamos. Nós precisamos praticar a palavra, precisamos praticar os princípios. Isso vai demonstrar que a sua confiança está no Senhor Todo-Poderoso, e que não vai faltar, queridos. Eu declaro em nome de Jesus que diante da sua fidelidade, quando você crer, quando você entregar, não vai faltar, porque isso é o que a palavra de Deus garante. A palavra garante que não vai faltar. Fala, não vai faltar. Amém? Nós precisamos declarar, nós precisamos crer e nós precisamos viver para que nós desfrutemos dessa palavra, amém? Estou tentando. O terceiro ponto é que nós precisamos crer no profeta, na direção daquele que o Senhor estabeleceu para nós como um homem de Deus. Aqui nós temos o nosso apóstolo que traz direções todo domingo. Ele tem direcionado as nossas vidas. Existem os pastores que também ministram palavras que trazem para nós como promessas. E quando nós cremos, quando nós vivemos essas promessas, o Senhor também nos abençoa, queridos. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, na parte B, fala assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aqui, quando Josafá orou, quando ele adorou, a palavra fala que ele adorou ao Senhor diante de um desafio, o Senhor trouxe essa palavra, essa direção ao povo. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, nós precisamos crer nas direções que o Senhor tem derramado sobre a vida do nosso apóstolo, por exemplo, sobre a vida de muitos que o Senhor tem usado para ministrar. Por quê? Porque nós não temos falado nada que não seja o quê? A palavra de Deus, que é uma verdade. Não importa, queridos, o que nós estejamos visualizando com os nossos olhos naturais. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, é verdade. Em 2 Reis, essa eu quero que vocês abram, 2 Reis, segundo livro de Reis, 4, para não falar. A partir do verso 1 fala assim. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me
os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em sua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em sua casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram todos os vasos, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso, porém. E ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e o vende, e paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Queridos, olha o milagre que houve da multiplicação, porque aquela mulher creu. Quando o profeta falou para ela pegar vários vasos, ela poderia ter parado no primeiro, no segundo, no terceiro, mas ela não mediu esforços, ela creu naquela palavra. Ela sabia o que ia acontecer? Provavelmente não. Provavelmente ela não sabia o que ia acontecer, mas ela creu, e ela não somente creu na palavra do profeta, ela foi lá e pegou várias vasilhas. E as vasilhas transbordaram, à medida que se ia enchendo, até acabar todas as vasilhas. Aqui, nós vemos a demonstração do poder do Senhor através da vida daquele profeta, através de uma palavra que ele lançou. E quando aquela mulher disse assim: olha, eu só tenho azeite, era aquilo que ela precisava para que Deus fizesse um milagre, para que o profeta fizesse um milagre. Queridos, você sempre vai ter as ferramentas necessárias para que Deus faça um milagre. O Senhor já te deu, amém? Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos crer que nós somos um povo abençoado, que nós somos um povo próspero, que tudo aquilo que as nossas mãos tocam são abençoados. O nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, queridos, nós precisamos viver verdadeiramente a palavra de Deus, amém? Em Malaquias 3, quando o Senhor orienta, quando o Senhor ensina, através da vida do profeta, em quem nós devemos confiar e entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, no verso 12 desse texto fala assim, nós já estamos encerrando, 13:12 fala assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 17 fala assim: e eles serão meus, diz o Senhor, e naquele dia farei diferença. Cadê? Pulei aqui, peraí. E naquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como um homem poupa os filhos do servo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Queridos, que nós possamos crer na palavra, que nós possamos crer nos princípios, que nós possamos crer na direção que o Senhor tem entregado para nós todos os dias. Todos os dias, quando nós abrimos a palavra, quando nós meditamos nela, quando nós
meditamos, lemos, oramos, buscamos, o Senhor traz uma direção para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos está aqui, está no manual, está na verdade que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Nessa noite eu quero te pedir para se colocar de pé e você vai orar. E se você não tem crido, se você não tem declarado as palavras, as verdades do Senhor sobre a sua vida, nessa noite você vai se arrepender. Que você possa crer naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nesse texto de Malaquias, a palavra fala, Deus, né, através da vida do profeta, falou assim: como assim? Vocês estão olhando para o ímpio e vendo que ele tem não, vocês são terras poderosas. E aqui, Deus ele fala: você é o meu tesouro particular. Você é o meu tesouro particular. Queridos, nós somos o tesouro particular do Senhor, amém? Nós somos o povo adquirido. Nós somos um povo conquistado na cruz. Jesus, ele fala assim: pode um pai lhe pedir, um filho lhe pedir pão e o pai lhe dar uma pedra? Jesus, ele sempre tem algo poderoso para a sua vida, para a minha vida. Ele sempre tem algo para fazer abundar as nossas vidas. A prosperidade não está ligada somente às finanças, mas ele tem a prosperidade em tudo, nas finanças, na família, no trabalho, em tudo, na saúde física. Creia, e se por alguma razão você não tem crido, se arrependa agora, se coloque diante de Deus, ore agora diante do Senhor, amém?